Bem-vindos a mais um vlog semanal de estudos e mais um monte de coisa aqui do canal. Acabei de fazer 20 questões aqui pelo Gemini, famoso Gemini, né? De insuficiência cardíaca por Enamed, questões muito boas. Fiquei feliz que minha porcentagem de acerto foi boa. Aqui tem a parte de analisar meu desempenho, né? E aqui, do lado de rever questionário, né? Fazer mais perguntas. Eu acho muito legal aqui no Gemini que tem como você colocar áreas de crescimento, que foram as áreas que você foi pior. Número de perguntas e nível de dificuldade. Eu acho isso muito bacana. E tá uma bagunça aqui no escritório, onde eu estudo. Vou arrumar depois, vou mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar aqui meu resuminho de insuficiência cardíaca. Olha, eu fiz ele, imprimi, e aí eu leio ele impresso, que eu acho que impresso a minha leitura é melhor, não sei dizer porquê. Vou destacando as partes que eu acho mais importante e fazendo anotações a lápis. No que eu acho mais importante também, circulo, puxo seta, tal. E quando eu tô fazendo questão, eu deixo esse resumo do meu lado, porque daí eu sei o que mais cai na questão e eu coloco uma estrela, faço uma anotação de questão, para eu saber que aquele conteúdo é o que mais foi cobrado, que eu mais vi questão sendo cobrada. E também coloco algumas anotações aqui no final que são baseadas em questões que eu li. E eu acho que rende muito assim, porque daí fica o resumo aqui pronto, com várias anotações, destaque do que apareceu bastante em questão, para eu já revisar depois. E assim eu acho que é o melhor método, pelo menos para mim. Hoje eu vou estudar muita clínica médica. Aqui tem todo o conteúdo que eu estudei no primeiro mês, na verdade, de estudo por Enamed. E eu vou revisar todo esse conteúdo para na próxima semana já começar novos conteúdos. Então hoje eu vou revisar todo esse conteúdo de clínica médica, fazer questão. E não só de clínica, eu também vou ver outra disciplina que eu ainda não decidi qual. Hoje é sexta-feira, não tenho aula, então consigo fazer bastante coisa. E enquanto uns estudam, né, outros aproveitam a vida de outra forma, né? Olha que sono profundo. Vou dar uma pausa agora que eu vou ali bater perna um pouco. Mas antes de bater perna, vamos arrumar esse quarto aqui para quando eu chegar. O ambiente já está arrumado para eu conseguir estudar a tarde inteira em diante. Vou comprar uma prateleira nova aqui para colocar livro, mas eu tenho que compartilhar que eu estou lendo, terminando esse livro aqui e eu tô obcecada por ele, amei ele, quero ler a continuação, quero ver a continuação que vai lançar também. Eu amei esse livro, eu virei noite lendo ele sem poder virar noite, hein? Já tô em casa novamente para estudar, já tô aqui com o meu material, inclusive, ainda falta muita coisa para arrumar aqui no cantinho, mas vou terminar depois, que agora eu vou estudar. Não filmei muito onde eu fui, que eu tava com minha mãe, eu queria conversar com ela, bater papo, enfim, fazer planejamentos. Então não filmei muito, mas mostrei um pouquinho. Vou continuar estudando clínica, depois eu vejo qual disciplina eu vou estudar, porque eu vou terminar a clínica hoje, hein? Tudo isso aqui que eu estudei nesse primeiro mês. E aqui, como meu parceiro de estudos, temos esse meu ventiladorzinho, que tem esse pezinho aqui pra ficar parado na mesa. E olha como que ele é ótimo. Sentiram o vento aí? É genial isso daqui, sério. Acho que foi R$20. Melhor investimento. Às vezes a gente tá num hospital que não tem nenhum ventinho, às vezes dá tempo de dar uma ventilada assim pra não desmaiar, morrer e não conseguir atender ninguém, né? Enfim, vamos continuar aqui. Agora é sobre asma. Vamos lá. É bastante coisa de asma.
beta-2 agonista de longa duração que não seja o formoterol, ele não pode fazer resgate com formoterol. A gente não mistura. Encerrando o dia por hoje, bem cansada, não terminei clínica, mas amanhã eu vou terminar, iniciar uma matéria e terminar a matéria que eu iniciar, que provavelmente vai ser GO. Tô muito cansada, nem sempre a gente faz tudo que a gente planeja, mas eu tô satisfeita que eu estudei tudo muito bem estudado. Então amanhã eu continuo, amanhã é sábado, vou ter bastante tempo livre. E é isso, um beijo e até amanhã. Bom dia, gente! Hoje é sábado, dia de estudar muito, então vamos começar terminando clínica e começando o GO aqui com minha companhia que já fez tec no chão. Cadê? Vou mostrar pra vocês. Aqui o tec das patinhas no chão é da nenenzinha aqui. E não tem nada melhor, mais animador, mais gostoso do que começar estudando com o ambiente todo organizado. Por isso que eu falo, organização é muito importante. Eu tava com uma bagunça aqui que tava me irritando e não me deixava estudar direito. Agora eu vou estudar muito e render muito hoje. Amém, porque eu tô precisando. Eu digo que eu tô precisando estudar muito é por N motivos. Por exemplo, o Enamed, que a gente tava achando que ia ser em outubro, muito provavelmente vai ser em setembro, ou seja, adiantou pra caramba. Eu tenho TCC esse ano, tenho a faculdade, agora também novidades. Sou presidente de uma liga de clínica médica, então assim, eu tô com muito trabalho esse ano, muita coisa, e não tá fácil porque todas as coisas são complexas de resolver, então hoje eu preciso estudar muito. E também vou lembrar vocês de beber água. Sempre tenha um garrafão de água do seu lado enquanto você estuda. Evita pedra nos rins. Quase terminando clínica no momento, só falta eu ver uma aula que eu planejei ali, fazer mais 20 questões somente, mais tarde eu vou fazer mais, e eu aproveitei também para imprimir aqui o Enamed do ano passado, imprimi o gabarito também que tá nessa outra folha aqui, nem vou ver por enquanto, mas eu imprimi para deixar aqui impresso, mas eu decidi fazer a questão 1, e daí eu vou compartilhar com vocês enquanto faço a questão 1 aqui, para depois ir assistir minha aula e as questões. Aí depois que eu fizer isso, eu já vou começar a GO e fazer todas as GO que eu estudei esse mês, né? Essa revisão geral que eu tô fazendo essa semana das matérias que eu estudei no primeiro mês. Não irei fazer isso todo mês, porque não tem condições, atrapalha muito o cronograma, que eu pretendo fazer revisões junto com o cronograma, só que eu resolvi fazer dessa vez porque essa semana aqui foi uma semana de exceção, digamos assim, porque eu viajei, eu cheguei de viagem, tive a faculdade, tive muitas reuniões para organizar tudo da faculdade, TCC, enfim. Então essa semana, uma semana de exceção, eu falei, se eu for acompanhar o cronograma, eu irei me enrolar totalmente. Então eu vou tirar essa semana só para revisar o que eu já estudei, que é bem melhor do que ficar tentando estudar coisas novas e não aprender nada. E, enfim, vamos para a primeira questão aqui do Enamed, que eu já estava até grifando e decidi gravar. Mulher de 58 anos com diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica e em tratamento irregular. É encaminhada a um ambulatório de clínica médica de atenção secundária. Queixa-se de fadiga e dispneia aos esforços, com piora progressiva. Ao exame físico, é observado ritmo cardíaco regular em 4 tempos, B3 mais B4. Sem sopros no precórdio, mas com crépitos em bases pulmonares. Pressão arterial de 148 por 90. Deixa eu destacar aqui. Na prova não dá pra fazer isso, mas enquanto estudo eu faço. Ecocardio transtorácico evidencia hipertrofia ventricular esquerda concêntrica associada com fração de ejeção de 38%. Os exames laboratoriais normais, salvo pela elevação sérica de peptídeos natriuréticos tipo B, BNP, para melhorar o controle da RAS e o prognóstico da paciente,
O tratamento com o inibidor da enzima conversora de angiotensina foi mantido e o especialista optou por associar determinado fármaco devido ao impacto positivo no prognóstico de sobrevida dessa paciente. O fármaco introduzido no tratamento do paciente foi: letra A, espiro, letra B, clortalidona, letra C, hidralazina ou letra D, clonidina. Vamos lá analisar. Essa questão é bem fácil, para ser sincera, na minha opinião, porque é um caso clássico de insuficiência cardíaca que você só tem que saber os 4 pilares de tratamento, que é o IECA, um beta-block, um ARM e SGLT2. Ela já está em tratamento com um IECA, então a gente vai adicionar um outro medicamento que seja dessas classes que são os pilares do tratamento da IC. Aí outras coisas a serem observadas na questão. Como que é óbvio que é insuficiência cardíaca? Fadiga, dispneia, aos esforços que ela falou aqui, a B3 dela, os creptos pulmonares também que são observados. No laboratorial, tem a elevação do BNP, que confirma pra gente. E ainda mais do que isso, na eco, fala que a fração de ejeção é quanto mesmo? 38, né? 38%. 38% é menor, tá na classificação de menor ou igual a 40%, que é insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Então a gente já sabe tudo isso. Então qual dessas outras classificações de medicamento, tirando o IECA, que ela já está usando, estão presentes aqui? A espiro na letra A, até porque o restante não faz sentido. A gente, por exemplo, aqui, né, a clortalidona, a gente não está buscando esse controle da pressão, a gente está focando na insuficiência cardíaca dela, na IC dela. Então é muito simples essa questão, porque só tem uma opção mesmo, não tem como se confundir. Se fosse tudo assim, a vida seria só borboletas e arco-íris e unicórnios. Bom, como eu disse, eu vou ver uma aulinha aqui agora, bem rápida, só 50 minutos. Eu vou ver acelerada também, porque esse conteúdo não é muito difícil. Vou fazer 20 questõezinhas só, bem rápido também. E irei começar GO. E ver toda a GO hoje. Amém, porque GO, apesar de eu não ser fã, não é muito complicado esse conteúdo inicial. Então, assim, flui bastante. E é bom que eu já me livro de GO. Talvez até comece uma outra matéria hoje, não sei. Tava planejando sair com minha mãe hoje, mas não tenho certeza. É que eu tô aproveitando que ela tá passando 15 dias aqui pra mostrar alguns locais aqui de Curitiba que eu gosto pra ela. E outro detalhe. Tudo isso que eu estudo pro Enamed, eu guardo no meu Drive. Eu vou deixar meu Drive nos comentários aqui do vídeo, que daí quem estiver estudando pro Enamed, quiser pegar algum resumo, algum conteúdo, tem lá no meu Drive. E ele é bem organizadinho, assim. Tem todas as matérias, daí cada matéria tem cada semana. Enfim, dá pra ir procurando os conteúdos e é muito fácil de encontrar. É isso, agora eu vou ver a aula. 1 minutinho antes da aula, só pra falar que a Lizzie tá dormindo aqui e ela está roncando muito. Eu vou ver se eu consigo filmar. Mas se eu não conseguir filmar, vocês pelo menos tem que ver como que ela está largada dormindo. Olha isso. Olha a situação. Acho que deu pra ouvir o ronco. Meu Deus! Sempre cai, todo ano, tá? Então, bora juntos. A ideia é simplificar, direcionar vocês para o que é importante tanto para a prova, mas também um pouquinho do dia a dia. Agora vamos montar uma lembrancinha para os professores meus de Páscoa. Comprei essas sacolinhas aqui. Você lembra o valor, mãe? Foi 2 e pouquinho, né? Foi 2 e pouquinho essas sacolinhas aqui. São bem pequenininhas assim. Aí eu vou começar colocando essa orelhinha bem aqui assim, que eu acho que vai dar um charmezinho do lado de fora. Como a sacola é bem pequenininha, tem que ser uma coisa mais delicadinha para não ficar muito discrepante. Ou não pesar também a sacolinha, porque qualquer coisa ela tomba. Aí a orelhinha de coelhinho, vou colocar bem aqui. Vou colocar com cola branca mesmo, que dá certo. Já deu um tchan na sacolinha, olha só. Já ficou outra sacolinha.
Vou fazer isso nas outras, mas vou montar uma inteira aqui. Aí comprei esse daqui também, essa palhazinha. A gente quis comprar dessa cor laranja pra dar uma cor no fundo. Que tinha dessa cor, na verdade não tínhamos muitas opções não. Tinha dessa cor e tinha uma muito parecida com essa, só que um pouquinho mais clara. Daí a gente achou que ia ficar meio sem graça, assim, sem cor, sem vida. Daí a gente pegou essa daqui. Mas, nossa senhora, hein? Vou tirar tudo. Misericórdia. Não recomendo mexer com isso daqui sem alguma coisa embaixo. Vou aqui no fundo da sacolinha para dar uma altura. Fica assim, ó. Aí vamos lá, os docinhos que eu tenho aqui para colocar nessa sacolinha. Uma paçoquinha. Deixa eu tirar aqui o negócio da frente da câmera. Uma paçoquinha. Vou colocar aqui. O Ferreiro, eu comprei os 3 aqui. Eu comprei esse pacote pra pegar o bombom só. Senão nem cabe, na verdade, na sacolinha. O Ferreiro. Um batom. Uma tortuguita, né? A famosa tortuguita. E um ovinho desse de chocolate dourado. Bem aqui no cantinho. Não tem como eu mostrar aqui dentro, porque senão vai virar tudo e tá tudo muito bem posicionado. Aí vai ficar assim, com os docinhos aqui. Eu não sei, talvez grampeie ela aqui. O que você acha, mãe? Talvez grampear ela aqui pra ir fechadinha assim, ó. O que você acha? Mais bonitinha, aí tem que colar esse negócio depois que grampear. Você tem que descolar pra grampear. É, descolar. Aqui, grampear e daí entregar ela assim. Não, mas a intenção... Ai, descolou. Por isso que eu falo que ela quer ser mais rápido. A intenção é subir esse negócio mais alto. Você acha que sobe palhinha. mais? Uhum. Então tá, vamos subir mais. Não aperta ele tem que ficar frouxo. Não faz força nele pra ele negócio. Ele tem que ficar bem... Entendi. Entendeu? Entendi. Você pode pegar o grampeador pra mim, mãe? Obrigada. Não aperta não, deixa ele frouxo Só pra ele subir. ficar a altura boa. Pra ele subir assim, ó, porque é pra aparecer, não é pra ela abrir e achar o troço. Mas é porque aqui não tem como fechar daí. Não, mas aí você vai levar abertinho mesmo. Não, vou levar fechado. Então tá. Mas Então, aí vai não, colocar mãe, nesse, assim tá deixa eu mal feito. Tá, então coloca bonitinho. Tem que arrumar e colocar por cima. Porque eu não quero que as coisas se misturem. Eu quero que a palha só dê uma altura, sabe? Assim, ó. Daí tem como arrumar assim, ó. Ela em cima, Sim, entendeu? essa altura tá ótima. Deixa eu mostrar. Ficou assim. Tá, vamos grampear então aqui. Ficou bem cheia agora. Deixa eu ver. Tá bem cheinho. Pronto, bem na pontinha, assim.
que fica mais bonitinha, eu acho, pra entregar ela fechadinha do que aberta. Por isso que eu tinha visto aquele barbante e achado interessante, que daí tinha como dar um laço também. Mas aí, como a intenção é ser bem minimalista, né, eu acho que ia ficar coisa demais. Agora sim. Prontinha. Ó, vem que tá com cara que vai chover, gente. Isso aqui é bonito no inverno. Acabei de levar minha mãe num parque, que se chama Parque Tanguá, aqui em Curitiba. Agora eu tô dando uma voltinha com a Lizzy. E depois, chegando em casa, vou estudar gineco. E depois vamos comer uma pizza, eu e minha mãe. Porque quando ela tá aqui eu gosto de aproveitar a companhia dela e não fico dando tanta prioridade assim pro estudo. A gente tem que valorizar a companhia de quem a gente ama e depois estudo, né? Porque estudo eu consigo depois recuperar, né? O tempo não. Olha aqui. Ama ficar farejando as coisas. Onde nós estávamos é um parque. Vamos comer agora o que, mãe? Uma pizza. Tá bom. Quando eu chegar lá em casa, eu vou voltar. Salão é gostoso. Oi, gente, bom dia. Atualizações. Estou estudando GO, né? Vou terminar GO hoje, é domingo. Depois de GO, eu estou planejando revisar MFC, que tem bastante coisa. E provavelmente não vou conseguir terminar de revisar tudo hoje. A câmera tá ao contrário, então talvez eu tô olhando pra cá, mas o correto é estar olhando pra cá. Mas continuando. Eu também tenho que estudar algumas coisas de pediatria pra faculdade. Então tenho que conciliar o ENAMED com a faculdade. Mas, pelo menos terminei clínica, agora eu vou terminar GO. E então vou pra MFC e PED da faculdade. Então vou tentar equilibrar esses dois hoje. Mas não sei se vou conseguir terminar MFC. Mas se eu começar e chegar na metade já tá ótimo pra mim. Eu tô com essa cara acabada, mas com o passar do dia eu vou melhorando. Agora eu vou terminar GO aqui. Antes de eu continuar meus estudos de GO para ENAMED, deixa eu mostrar o que eu tenho que estudar de pediatria nesse primeiro bimestre, que nosso semestre é dividido em 2 bimestres, né? Aí esse primeiro bimestre eu tenho esses conteúdos aqui que serão dados nas aulas teóricas: infecção do trato urinário, hipertensão na infância, glomerulopatias, diabetes e hiperplasia congênita das suprarrenais e distúrbios da tireoide. Tudo isso aqui é dado nas aulas teóricas na faculdade. Esses tutoriais nós temos no hospital. Nós vamos em um hospital muito bom aqui, que é um hospital infantil mesmo, pediátrico. E aqui tem uns assuntos um pouco diferentes das tutorias. Parada cardiorrespiratória, imagens radiológicas de tórax. A gente já teve essa aula, inclusive, foi muito boa. Prescrição e seleção de antibiótico para tratamento domiciliar e hospitalar, cetoacidose diabética e puberdade precoce. Então, eu quero dar uma olhada em alguns desses conteúdos, para quando eu ir para aula, eu já estar sabendo. Já tivemos uma aula só de tutoria, ainda não tivemos teórica, que a gente só teve uma aula teórica inaugural. Mas esses daqui são os conteúdos para a primeira prova, que vai acontecer em abril, ou seja, mês que vem. Tá bem aí, por isso que eu quero dar uma olhada também. Então, agora eu vou terminar GO, fazer um pouquinho de MFC e vir para pediatria. 2025. Os guidelines europeus já tinham trazido esses critérios, mas agora tem um guideline da Sociedade Brasileira de Pneumologia que lançou isso aqui como prova bronquiolocutadora positiva, e eu acho que é um tema super quente para cair em prova de residência. O que a gente considera a prova bronquiolocutadora positiva hoje? Se houver um aumento do CVF, da CVF ou do VF1 EU na prova pós-bronquiolocutadora
igual a 7% em relação ao previsto, se o exame de base for alterado. Agora, se o exame de base for normal, aí a gente vai considerar maior ou igual a 10% do previsto. Por exemplo, você está com o paciente, suspeita que o paciente tem asma, é um quadro leve. Ele faz a espirometria inicial, é normal, mas o pós-broncodilatador, ele tem uma variação maior ou igual a 10% do previsto, da CVF ou do VF1, isso indica que aquela via aérea ela tem uma hiperresponsividade. Por isso que ele considera valores diferentes para exames alterados e exames normais. Como assim em relação ao previsto? Como que essa conta é feita, né? Ficou meio estranho. Trouxe aqui um exemplo, para vocês entenderem. Se o VF1 pré-broncodilatador é de 500 ml e o VF1 pós-broncodilatador é de 600 ml, existe essa variação absoluta, que a gente vai multiplicar por 100, porque a gente quer uma porcentagem, e vai dividir pelo valor absoluto do VF1 previsto para aquele paciente. Isso tem anotado na tabela da espirometria. Nesse caso deu 4%, então não é uma prova broncodilatadora positiva. Eu sei que é complexo, eu sei que é chato, mas esse aqui tem que guardar, não tem jeito. Oi, gente, atualizações. Hoje tá chovendo o dia inteiro, então não fiz nada e meus estudos estão rendendo muito, porque não fiz nada e tô aqui estudando. Na verdade, para não falar que eu não fiz nada, antes de começar a chover, lá pelas 10 horas da manhã, eu levei a Lizzie no parquinho de cachorro. Quando a gente tava voltando para casa, começou a chover e não parou mais. Agora já são 4 e pouco da tarde, 4h50, e tá chovendo até agora e não vai parar essa chuva. E eu vou continuar estudando aqui. No momento eu estou em pediatria, eu tô no primeiro conteúdo, que vai ser a aula de amanhã de ITU, infecção do trato urinário, e é bem interessante, tem muito detalhezinho. Eu acho que de todas as matérias que eu estou tendo nesse semestre, eu acho que pediatria vai ser a mais complicada, porque as professoras costumam cobrar bastante pediatria, elas costumam cobrar nota de rodapé, e a prova é inteira discursiva. Então eu acho que realmente é o maior nível de dificuldade. Por isso que eu já quis começar por ela. Vou dar bastante atenção pra ela, imprimir bastante questão, todas aqui, ó, pra eu fazer. E como eu disse, né, hoje eu vou ficar nessas matérias, né, PED, MFC também, que eu ainda vou ver mais. Mas tá rendendo bastante, eu tô gostando do meu ritmo que eu tô entendendo todo o conteúdo. E o mais importante pra mim não é estudar tudo rápido, é realmente entender o conteúdo. Então, como eu estou vendo que eu estou entendendo o conteúdo, eu fico tranquila, feliz. Porque eu posso estudar 1000 páginas, ver 1000 aulas, mas se eu não estiver entendendo o conteúdo, não estiver acertando questão, eu não me sinto bem com o meu estudo, porque na verdade é um estudo meio falso, né? Você tá estudando e não tá absorvendo nada. Então, eu prefiro ir um pouquinho mais lenta, assim, mas absorver o conteúdo, porque lá na frente o que vai importar é isso. Agora, já vou voltar a estudar aqui ITU. Eu só queria compartilhar que eu tô gostando muito do meu cabelo. Eu cortei ele e eu gostei muito desse corte. E ele tá sem secar, sem escovar, sem nada, que eu lavei e secou naturalmente. E eu gostei muito. Ele tava muito sem vida, depois desse corte ele ficou mais vivo. Enfim, vamos estudar. Não dê certo aquilo dali, ele tem que mudar, fazer alguma outra coisa, né? Então tá, mas trabalho. Oi, gente, bom dia. Hoje é segunda-feira e eu já estou aqui com a minha marmitinha, já esquentei no micro-ondas. Eu acho que eu contei em outro vlog, não tenho certeza, que eu ia começar a comer marmitinhas de 400 gramas, que elas são uma alimentação mais equilibrada. Essa aqui em específico não é tanto, porque assim, ela tem carne de panela, mandioca, feijão e arroz. Então essa daqui, ela é uma coisa mais simples assim e mais calórica, só que as outras são bem pouco calóricas por causa que não tem quase nada de carboidrato, é mais focada em legume e proteína, só que depende da disponibilidade do dia. E muitas vezes não tem essa que é mais equilibrada, mas aí eu peguei essa daqui porque é gostosa.
E é uma marmita de um lugar aqui de Curitiba muito bom, inclusive. Se alguém quiser, eu posso... Não, eu já vou deixar até aqui em algum cantinho da tela o arroba do Instagram deles. Que é muito boa, é um preço muito justo também. E eles têm vários pacotes de quanto mais você comprar de marmita, fica mais em conta, sabe? E tem muitas opções. Eles fazem a marmita na hora, bem fresquinha e tal. Mas eu quis comer de marmita, eu não sei se eu já contei, né? Mas porque eu queria cuidar mais da minha alimentação esse ano. E como eu não tenho tanto tempo pra ficar cozinhando, eu gosto muito de cozinhar, mas não tenho muito tempo. A marmita facilita porque daí é um lugar que eu já confio, gosto do tempero, gosto de como eles fazem a comida. E eles fazem uma comida muito bem equilibrada. Então, pra mim, facilita bastante, eu consigo cuidar melhor da minha alimentação. Então, hoje de manhã, eu tive aula de tema integrador, que é inovação em saúde, que eu até fiquei de contar pra vocês como que funciona essa inovação em saúde, né? Então, vamos por partes. Essa matéria de inovação em saúde, ela é literalmente pra gente criar uma inovação na área da saúde, para a gente apresentar ou, de fato, colocar no mercado. Então, pode ser um aplicativo, uma empresa, ideia de empresa, qualquer coisa do tipo. Ou até mesmo algum evento, tipo um escape room, sabe? Fazer um jogo assim de evento. A gente ainda, meu grupo, né, eu e as meninas, a gente ainda não decidiu direito o que a gente vai fazer. Só que a gente estava pensando em uma coisa voltada para mulher, ou para o público mais infanto-juvenil, que a gente já fez um projeto uma vez de educação sexual para adolescentes e foi muito bacana, a gente gostou muito, então a gente tava pensando em alguma coisa nessa pegada, assim. Agora à tarde eu tenho pediatria, cirúrgica e cuidados paliativos. Eu tenho aula até 7 horas da noite. Então foi a manhã toda de aula, até agora, que são 11 horas, eu vim pra casa, e daí é a tarde toda, das 1 até as 7 horas da noite. Não é fácil. E outro detalhe sobre as marmitas, né? Não é só cuidar da alimentação, eu também tô num processo que eu tô querendo emagrecer um pouco. Então, tô tentando fazer uma dieta mais com déficit calórico, com mais consumo de proteína e menos consumo de carboidrato. Resumidamente. E essa marmita de 400 gramas no almoço pra mim, muitas vezes é muita coisa. Então, eu faço o seguinte... Eu começo comendo proteína, salada, legumes, esse tipo de coisa. E deixo por fim o arroz. Porque se sobrar comida, eu prefiro que sobre o arroz. Eu não gosto que sobre comida. Mas, como eu disse, às vezes é muita comida pra mim e eu não estou com tanta fome. Então eu prefiro que sobre o arroz. Nesse caso, dessa marmita que eu tô comendo hoje, que tem a mandioca, né? Ela é bem calóricazinha. Então meio que vai ela por elas, né? Mas realmente tem ajudado muito isso daqui. Vou terminar de comer aqui agora, pra não ficar falando com vocês com boca cheia. E eu vou dar uma olhada nos slides de pediatria, que é a primeira aula. E logo depois eu já volto pra faculdade. Sim, não gravei nada da faculdade hoje porque foi muito cheio o dia. Eu tive aula de oncologia, de cuidados paliativos, de pediatria e foi só matéria difícil, só conteúdo difícil. E eu cheguei em casa 8 horas da noite. A aula terminou 7, eu fui ao mercado depois e cheguei em casa 8 horas. Estou morta, mas estou estudando. E decidi fazer esse vlog aqui, parte 1 e parte 2. Então vamos encerrar a parte 1 aqui, na segunda-feira, e a parte 2 vai ser de terça a sexta. E esse vai ser o vlog semanal. Me despeço por aqui. Acompanhe a parte 2 desse vlog. Tchau! Da bronquiolite na infância. E agora, então, a gente vai lembrar como é o quadro clínico da bronquiolite na infância. A bronquiolite, ela vai ter, então, essa característica ali de nos 2 a 3 primeiros dias, fazer um quadro de uma infecção de vias aéreas superiores, igual